Graça e paz, meus amados. Que bom estarmos juntos para mais um encontro do nosso pequeno grupo. Quero começar esse nosso encontro orando pela sua vida. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Deus, por mais um encontro onde nós podemos estudar a sua palavra, conhecer a sua vontade, onde nós podemos, ó Deus, crescer na fé juntos, como irmãos, como filhos teus. Derrama da tua graça sobre nós, Senhor, iluminando as nossas mentes, fazendo com que entendamos a sua palavra, fazendo com que sejamos curados, ó Deus, pelo poder maravilhoso do Espírito Santo. Abençoa, Deus, a cada um de nós, a cada pessoa que está assistindo agora, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amados, nós estamos então na lição 10 do Socorro de Deus. Esse é o tema da nossa revista de estudo do pequeno grupo. E nós estamos na 10ª lição, que tem por tema Cura para o Sofrimento. O texto básico dessa noite é 1 Pedro, capítulo 4, os versículos de 1 a 19. Vamos lá? 1 Pedro 4, de 1 a 19, que diz assim: Portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, arme-se também do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado, para que no tempo que lhe resta não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. No passado, vocês já gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada os pagãos. Naquele tempo, vocês viviam em libertinagem, na sensualidade, nas bebedeiras, orgias e farras e na idolatria repugnante. Eles acham estranho que vocês não se lancem com eles na mesma torrente de imoralidade e por isso os insultam. Contudo, eles terão que prestar contas àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Por isso mesmo o Evangelho foi pregado também a mortos, para que eles mesmos, sendo julgados no corpo segundo os homens, vivam pelo Espírito segundo Deus. O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e sóbrios, dediquem-se à oração. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado, mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todos sempre. Amém. Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso ou como quem se intromete em negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se ao justo é difícil ser salvo, que será do ímpio e pecador? Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar suas vidas ao seu fiel Criador e praticar o bem. Até aqui. Mas algumas perguntas iniciais, que eu tenho certeza que você talvez já tenha feito esse tipo de pergunta na sua vida. Talvez você que ainda esteja vendo esse vídeo e não conhece a Cristo, não conhece a palavra de Deus, também já se indagou ou foi indagado por alguém a respeito desses questionamentos sobre o sofrimento. Se existe sofrimento, como é que Deus pode existir? Se Deus é bom e Ele também é onipotente, ou seja, tem todo o poder,
Por que então existe o mal no mundo? Esses são dois questionamentos levantados pelas pessoas que não conhecem a Cristo, que não entendem o caráter salvífico de Cristo e que também não entendem a mensagem do Evangelho e que muito menos compreendem os planos de Deus revelados nas Escrituras. O sofrimento, como nós já estudamos, entrou no mundo pelo pecado. Então hoje a própria natureza geme, pelo pecado. A natureza geme, os filhos de Deus gemem por causa do pecado, sofrem por causa do pecado. E o próprio Espírito Santo geme intercedendo por nós, pelo nosso sofrimento. Ou seja, o sofrimento atinge a todas as pessoas e é fruto do pecado. Que pecado? Daquele que eu cometo, não desse somente, mas é fruto que eu cometo, também é fruto do pecado original, do primeiro pecado. Quando Adão e Eva transgridem a vontade de Deus, fazendo o que era contrário à vontade de Deus. O pecado, então, é fazer aquilo que é contrário à vontade de Deus. Então, o sofrimento vem à vida de todas as pessoas. Ninguém, absolutamente ninguém, está imune ao sofrimento. Todos nós temos momentos de sofrimento, muitas vezes gigantes, outros grandes, outros sofrimentos a menos, outros poucos sofrimentos, mas todos nós, em algum determinado momento da nossa vida, passaremos por sofrimento. Então, o sofrimento ele é variado. O sofrimento que é físico, a dor amortecida, a dor aguda, a dor em si causa sofrimento, e há muitas formas de sofrimento que não irradiam a dor física, mas afetam a alma das pessoas. O medo, a ansiedade podem produzir um grande sofrimento na vida das pessoas. A humilhação, o desprezo, a solidão, a perda de um ente querido, o remorso, a destruição, por exemplo, de um casamento já de anos e anos, pode causar grande sofrimento, não só na vida do casal, mas de toda a família, dos filhos. O sofrimento emocional ele pode ser tão profundo como a dor física. E às vezes chega a ser complexo. Abrange a mente, atinge as emoções, o físico, o espírito. E muitas vezes nós vemos isso traduzido em depressão. A depressão profunda, ela é uma terrível realidade para muitos, causada por um grande sofrimento. Há vários tipos de dores: a dor do faminto, a dor do desamparado, a dor do órfão, a dor da viúva, do enlutado, daquele que está perdido. Mas a palavra de Deus ensina o seguinte: Deus não nos poupa de passarmos por sofrimento, mas Ele nos garante que Ele caminha conosco. Olha aí o Salmo 23, quando nós lemos o Salmo 23, ele inicia com uma grande promessa para as nossas vidas, que traz alento à nossa vida. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas logo mais à frente, no versículo 4 do Salmo 23, vai nos dizer assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. É isso que diz o Salmo 23. Então Deus trabalha as circunstâncias dolorosas das nossas vidas, e Ele caminha conosco, mas Ele traduz e leva tudo isso, mesmo sofrimento, para o nosso próprio bem. É isso que diz Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles. Nosso Deus também transforma as circunstâncias adversas que nós passamos em benefício para nós mesmos. Mesmo que as circunstâncias não mudem também, porque muitas vezes não mudam, Deus transforma, ele transforma a nossa vida, nos mostrando que Ele mesmo é a razão da nossa alegria. Não é como diz Abacuque 3, ainda que nada melhore, ainda que os animais deixem de dar suas crias, ainda que não haja o azeite, ainda que não haja vinho, ainda que não haja nada, eu continuarei crendo no Senhor. Eu continuarei aqui no meu lugar esperando a boa mão do Senhor. É isso que importa. Deus muda a nossa situação.
E Deus também vai nos mostrando que nós podemos nos alegrar até mesmo nas nossas tribulações. O apóstolo Pedro, então, aqui nessa carta dele, na primeira carta de Pedro, ele tem algumas lições para nos ensinar sobre a questão do sofrimento. Então, a primeira coisa que ele vai trabalhar para a nossa vida aqui é o propósito do sofrimento na vida do crente. Qual é o propósito do sofrimento na vida do crente? Você já parou para pensar nisso? Será que tem algum propósito nisso? Primeiro, o sofrimento, ele nos ajuda a vencer o pecado nas nossas vidas. Isso é dito aqui por Pedro no versículos de 1 até 3, né? Quando ele diz, olha, Cristo sofreu corporalmente, então se arme desse mesmo pensamento, pois aquele que sofreu em seu corpo, ele rompeu com o pecado. O sofrimento nos ajuda a vencer o pecado, faz com que o pecado ele perca o seu poder na nossa vida, porque quando nós sofremos, nós somos amolecidos. Quando nós sofremos, nós passamos a depender mais de Deus. Então ele diz aqui que o sofrimento endurece o ímpio, mas ele amolece o coração do crente. Então o sofrimento, o exemplo do sofrimento de Cristo, ajuda o crente a enfrentar o sofrimento com a mesma disposição. O crente não é melhor que o seu Senhor. Nós não somos melhores que Cristo. Se o mundo perseguiu a Cristo, ele também iria nos perseguir. E se ele sofreu e foi afligido, nós também seríamos. O sofrimento nos leva a entender que os prazeres desse mundo, as coisas que esse mundo nos oferece, as paixões da carne, elas não compensam. Então o sofrimento nos leva a dependermos mais do Senhor. O sofrimento também nos ajuda a testemunharmos a respeito de Jesus. Nos ajuda a testemunharmos dele. Muitas vezes nós, com o nosso exemplo de vida, maravilhamos a vida dos outros. As pessoas se sentem maravilhadas até mesmo ao ver que nós não participamos das mesmas coisas que elas vivem nas suas vidas. Por quê? Porque mesmo sofrendo, o crente canta, louva, adora, agradece a Deus. Jó, lá nas cinzas, quando ele estava só naquele monte de cinzas lá, ele glorificou a Deus dizendo, o Senhor me deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Isso é um testemunho maravilhoso, não é poderoso? Paulo e Silas, depois de serem surrados, estavam presos na cadeia, eles começaram a cantar louvores, que fez aquele lugar estremecer. Deus fez aquele lugar estremecer e eles foram soltos, e ainda houve conversão de vidas. O carcereiro e toda a sua família se converteu a Cristo Jesus. Estevão, mesmo sendo apedrejado, teve seu rosto iluminado por estar fazendo a vontade de Deus. Cristo pregado na cruz, mesmo lá ele tem palavras de amor na sua boca para falar a todos. Então o sofrimento nos ajuda a testemunharmos de Jesus. Através do nosso sofrimento, pessoas podem ser impactadas, através do nosso sofrimento. O sofrimento também nos ajuda a manifestar um terno amor pelo nosso irmão, pelas pessoas que nos cercam. O sofrimento produz em nós uma sensibilidade mais aguçada, a ponto de eu entender o que o outro sofre, a entender aquilo que ele está passando, porque eu mesmo já senti na pele. O sofrimento me ajuda a ter empatia, ou seja, a sentir a dor do outro, Nós nos tornamos mais amáveis, mais generosos. Então o sofrimento nos ajuda, às vezes, a abrir o bolso para ajudar aquele que passa por uma situação difícil, quando nós também já passamos e fomos ajudados. O sofrimento nos ajuda, a abrir o coração, a abrir a casa para ajudar os irmãos, porque muitas vezes nós já passamos por isso. O sofrimento nos torna mais solidários, Pode ver aí, quando há um grande problema, como foi o caso daqueles desabamentos que houveram da Vale, lá em Minas Gerais, como o povo todo, o povo brasileiro se uniu em solidariedade, porque nos leva ao sofrimento. Nós nos sentimos condoídos com aquela situação do sofrimento, da perda de familiares, da perda de tudo que tinha, de todos os sonhos. Então o sofrimento nos aproxima. O sofrimento também nos ajuda a colocar os dons que Deus nos deu a serviço do seu povo.
para trabalhar em prol do seu povo. É isso que diz os versículos 10 e 11. Cada um exerce o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. E aí no versículo 11 ele vai falar das coisas que nós podemos fazer. Então nós precisamos servir uns aos outros de acordo com o dom que recebemos. E o sofrimento também nos ajuda nisso. A nossa vida deixa de ser egoísta e eu começo a partilhar aquilo que eu tenho. O nosso propósito então passa a ser a abençoar a vida dos outros, a edificar o povo de Deus. Nosso alvo é a glória de Deus e a exaltação de Jesus Cristo, sempre em primeiro lugar, através da vida das pessoas que nós ajudamos. Nós exaltamos a Cristo, nós glorificamos a Deus. Então, diante disso, o propósito do sofrimento é esse. Então, qual é a minha atitude? Qual é a sua atitude diante do sofrimento? Primeiro, o crente precisa entender que o sofrimento não é incompatível com a vida cristã. Ele faz parte da vida cristã. É isso que Pedro aqui nos diz no versículo 12. Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. O crente não pode estranhar o sofrimento como se fosse algo incompatível com a vida cristã. Muito pelo contrário, faz parte. É incrível pensar nisso, mas nós somos chamados sim a também sofrer como Cristo sofreu. Nós temos que esperar algum tipo de provação. Por quê? Porque nós vivemos num mundo caído, um mundo cheio de pecado, um mundo hostil que vai nos perseguir. Nós vivemos cercados também de uma hoste de inimigos infernais do mundo sobrenatural, que intentam sobre a nossa vida, estão ali espreitando, apenas esperando uma brecha para nos fazer pecar, para nos levar para longe de Deus. E nós vivemos também oprimidos pelo pecado que ainda há, que está nos assediando, porque cada um é tentado segundo as suas próprias fraquezas. É isso que a palavra nos adverte. Então, se o mundo perseguiu a Cristo, não iria nos perseguir também? Isso é incompatível, Quando a igreja for mais fiel, ela será mais perseguida. Todo aquele que quiser viver neste mundo piedosamente será perseguido, 2 Timóteo 3,12. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia, 1 João 3,13. Faz parte da nossa caminhada. Segundo, o crente precisa entender que o sofrimento é para nos provar e não para nos destruir. O sofrimento faz parte da vida e ele serve para nos provar. O fogo ardente é o fogo da fornalha. Então é onde se depura o metal. O fogo só destrói, ele queima só aquilo que é impuro, só aquilo que é errado, só aquilo que está de sujeira sobre o ouro, sobre a prata, enquanto purifica o metal. Então no Antigo Testamento esse vocábulo aqui, ele era aplicado ao forno de fundição de minérios, no qual o metal era derretido para ser purgado, ou seja, para ser limpo dos elementos estranhos. Salmo 66:10 diz assim: pois tu, ó Deus, nos provaste, tu nos afinaste como se afina a prata. Deus usa o sofrimento para nos purificar, para nos tornar mais santos, para nos trazer para mais perto deles. Porém, Satanás é que quer nos destruir, como queria destruir a Jó com com sofrimento, mas Deus queria fazer o contrário, revelar a soberania de Deus a Jó. Satanás queria esbofetear a Paulo, colocando um espinho na sua carne, e Paulo ora por isso, mas Deus queria quebrantá-lo, para que ele não se ensoberbecesse, quebrantá-lo, para que ele dependesse de Deus em tudo na sua vida. O crente também precisa entender que é possível enfrentar o sofrimento com exultante alegria. Já pensou nisso? Sofrer e ainda estar alegre? Então Jesus ensina assim para nós, nas bem-aventuranças ou no Sermão do Monte, começa Mateus 5, diz assim: bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vocês. Mateus 5, versículos 11 e 12. Então, nós estamos aqui vendo que o próprio Cristo nos diz que nós seremos felizes. Felizes.
por causa do sofrimento, quando nos perseguirem por causa de Cristo. Paulo também demonstra toda a sua alegria, não é? Diante dos problemas. Ele cantou na prisão. Paulo demonstra a alegria apesar dos difamadores. Paulo demonstra a alegria apesar da morte. Paulo se alegrava no sofrimento. Por quê? Porque ele entendia que as coisas espirituais estão acima das materiais. O futuro tem mais valor que o presente, e o eterno tem mais valor do que o tempo, do que aquilo que é temporal. 2 Coríntios 4, 16 a 18. Eu preciso entender que a vida espiritual é a que eu devo buscar, uma vida de santidade, uma vida de acordo com a vontade de Deus, ainda que as pessoas deste mundo não concordem comigo, ainda que elas me detestem, me odeiem e me persigam. Eu preciso fazer a vontade de Deus. Muitas vezes as pessoas amam mais o mundo porque não conseguem compreender a glória futura. Porque é isso que nós enxergamos, é isso que nós temos, mas nós não vivemos por aquilo que vemos, nós vivemos pela fé e de fé em fé. Então eu preciso saber disso para a minha vida. Tiago diz para nós, que nós devemos ter motivo de grande alegria ao passarmos por diversas provações. Tiago capítulo 1, os versículos 2 a 4. Então o crente precisa também entender que o sofrimento ele nos une profundamente a Cristo. Versículo 13: mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. O sofrimento do crente significa partilhar das suas aflições passadas. O fato de eu ter passado por algum momento de sofrimento me ajuda a ajudar os outros. Nós somos coparticipantes do sofrimento. Não somos, na verdade, é o que diz aqui. Eu não posso ser coparticipante no sofrimento vicário de Jesus. Não tem como. Só Ele poderia ter morrido. Só Ele poderia ter nos salvado através da sua morte. Só Ele nos deu vida através da sua morte. Só Ele trouxe o perdão dos pecados e a justiça sobre nós, não é? Através da sua morte. Esse pecado é o único, esse pecado não, esse sacrifício, esse sofrimento vicário de Jesus, somente Ele poderia realizar, somente Ele poderia suportar, e Ele veio para isso, não é? Esse foi pleno, cabal, de uma vez por todas. Mas quando eu sofro hoje, nós sofremos da forma como Cristo sofreu. Quando eu sou perseguido, eu sofro como Ele sofreu, e Ele me entende, porque Ele sabe tudo aquilo que nós passamos. Então eu preciso entender que eu sofro, mas também para professar a Cristo. Porque naquele tempo passado, Atos 5 vai nos contar que os apóstolos eles consideravam um privilégio sofrer por amor a Cristo. Paulo diz assim: porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo e não somente de crerdes nele. Filipenses 1, 29. O sofrimento para o crente significa partilhar da sua glória futura, daquilo que virá. Eu participo também das dores de Cristo, mas eu participarei das glórias futuras. Eu preciso olhar para o sofrimento, mas pensando sempre na glória futura. O caminho para a glória ele não é largo, amados. O caminho para a glória é estreito, não é? Ele tem espinhos, tem cruz, tem dor. Mas os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Romanos 8, 18. A nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. 2 Coríntios 4, 17. Ou seja, nada se compara à vida que nós teremos com Cristo quando nós morrermos aqui e formos para Cristo, ou quando Cristo voltar, que é o que nós esperamos, para que Ele volte quanto antes. Mas nada de melhor que haja nesse mundo, nem as melhores comidas, nem o melhor tratamento, nem nada disso, nem o melhor lugar, mais lindo lugar, se compara àquilo que virá quando Cristo voltar. Uma vida sem dor, sem tristeza, sem medo, sem ansiedade, sem sofrimento. Mas como é que eu posso então olhar para isso se eu não vejo isso? Nós, como acabei de dizer antes,
somos chamados a viver pela fé, e de fé em fé. E fé é crer, sem enxergar, sem ver. Como Jesus mesmo disse a Tomé, né? Você creu porque você me viu. Felizes são aqueles que não me viram, mas creram. É assim que nós somos chamados a viver por Cristo. Então no céu nossas lágrimas serão enxugadas, toda dor passará, não haverá sofrimento, não terá luto, não terá pranto nem dor. Apocalipse 21:4 nos diz isso. Essa é a grande esperança cristã. O céu vai explicar para nós todo o mistério do sofrimento. Por que nós precisamos sofrer aqui ainda? Para sermos depurados. O crente precisa entender que o sofrimento nos leva a glorificar a Deus, a buscar mais a Deus. Quando eu enfrento o sofrimento sem amargura, sem murmuração e revolta, mas eu faço o contrário de tudo isso, eu começo a me submeter a Deus. Então o Espírito de glória de Deus, o Espírito Santo repousa em nós, e isso promove a glória de Deus. Quando o povo de Deus canta no sofrimento, a glória de Deus se manifesta. O povo de Judá enfrentou os exércitos, confederados de Edom, Amon e Moabe, cantando. Não foi guerreando a espada, mas foi cantando. Os apóstolos enfrentaram a fúria do sinédrio, os açoites, as prisões, se alegrando e não reclamando da vida. Paulo enfrentou as prisões romanas, cantando, dando exemplo. Os mártires após os apóstolos até hoje enfrentaram as fogueiras cantando. E aí aqui o autor cita William Cooper, que escreveu: por trás de uma providência carrancuda, ele esconde uma face sorridente. José do Egito, Davi, as prisões de Paulo, as mortes dos mártires, por mais difíceis que sejam, por mais complicadas que sejam de entender, elas trazem glórias a Deus. Ele cita aqui que os cisnes, eles cantam mais docemente quando sofrem. Foi por causa dos sofrimentos de John Bunyan que nós temos o livro O Peregrino, que é, acho que dentro da história, o segundo livro mais lido, até depois da Bíblia. As aflições de William Cooper nos deram os belos hinos. As aflições de Davi, ou David Brainerd, nos deram o diário publicado, que tem despertado missionários no mundo inteiro. É isso que nós precisamos entender, que o sofrimento nos leva a algo muito maior. O crente precisa aprender a avaliar o sofrimento. Versículo 15: se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso, ou como quem se intromete em negócios alheios. Aí, muitas vezes as pessoas acham que estão imunes ao sofrimento, porque não, agora eu estou na igreja do pastor fulano de tal, não, agora eu estou nessa denominação, a igreja da Arca Perdida, e assim por diante, vários nomes aí que nós encontramos. Não é isso, amados, que vai mudar a sua vida. Eu preciso avaliar o meu sofrimento. Muitos se convertem e falam: nossa, mas parece que agora eu estou sofrendo. Não, agora que você está vendo quanto você era pecador e as coisas que você fazia errado hoje te trazem dor, te trazem tristeza. É por isso. Então eu preciso avaliar o sofrimento, se ele é da vontade de Deus, é um sofrimento que me leva a ser depurado, a ser tratado por Deus. Não é porque nem todo sofrimento vai glorificar a Deus. Há sofrimentos provocados pelo mesmo homem, pelo homem, como nós vemos aí, olha, você está vendo aí, então que você sofra como um cristão, não como um assassino, como um ladrão, como um criminoso, ou quem se intromete em negócios alheios. Tome cuidado com a sua vida. Um crente não pode ser um provocador de problemas, mas ele deve ser a sua vida de acordo com aquilo que a justiça humana coloca. Eu não devo procurar uma vida errada, porque eu vou atrair para mim o juízo humano e o de Deus. Então muitas vezes as pessoas acham: Deus não me ama, Deus está me deixando passar por isso. Não, você está colhendo o fruto daquilo que você plantou. Não é? Você colhe o que planta. Se você tem uma vida fora da igreja, uma vida errada, você vai colher o fruto dessa vida errada.
Não adianta querer plantar a maldade e colher coisas boas. Quem planta vento colhe tempestade. Então eu preciso entender. Então eu respeito a vida alheia, os bens alheios, a honra alheia e a privacidade alheia. Então eu tenho que entender tudo isso. E o crente também precisa entender que o juízo começa em primeiro lugar dentro de casa. Tem que começar em casa. O projeto de Deus é nos transformar à imagem do seu Filho, Jesus Cristo. E Jesus aprendeu, né, pelas coisas que Ele sofreu. Deus nos disciplina porque nos ama. Ele nos corrige para nos educar, para que nós sejamos pessoas melhores. A igreja de Cristo precisa dar exemplo. Não pode ser uma igreja conformada às coisas do mundo, conformada aos modismos, mas eu preciso provar a minha fidelidade a Deus. E muitas vezes eu faço passando na forma de me arrepender. Nós não podemos chamar o mundo ao arrependimento se nós estamos em pecado. Se nós vivemos em pecado, como é que eu vou mostrar ao outro que ele está andando errado, dizer a ele, olha, você está no caminho errado, se a minha vida está errada, se a igreja está totalmente errada? Antes de tratar o mundo, primeiro Deus trata com a igreja. Aquele que vive hoje sem disciplina, ele vive sem disciplina, eles irão perecer eternamente. Eles perecerão eternamente. Eles vão sofrer por toda a eternidade. É isso que acontece. Então, qual é a paciência, não é, do crente com relação ao sofrimento? Primeira coisa, irmãos, eu preciso me entregar a Deus. Versículo 19, né? Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar suas vidas ao seu fiel Criador e praticar o bem. É isso que eu preciso aprender e eu preciso fazer. A palavra encomendar é um termo bancário, que significa depositar em confiança. Então Pedro aqui está nos exortando a todos os crentes para confiarem, né, que sofrem, entregar suas vidas e confiarem em Deus, confiar suas vidas aos cuidados de Deus. Deus nos criou e Ele é totalmente capaz de cuidar de nós, de cuidar das nossas dores, mas eu preciso entregar a Ele totalmente a minha vida, entregar toda a minha vida. Então Pedro aqui nos mostra, né, nesse texto, que Deus, Ele não é apenas fiel, mas nesse texto aqui Ele está mostrando que Deus também é soberano, Ele sabe de todas as coisas, tudo está nas suas mãos. Eu não posso me esquecer disso. Por isso que Ele é digno de toda a confiança. Então confie em Deus no sofrimento, alegre-se em Deus, apesar das circunstâncias, como Jó e Abacuque nos mostram. É preciso fazer isso. Eu preciso, mesmo sofrendo, continuar praticando o bem. O sofrimento não deve nos endurecer, nem nos deixar apáticos. Ao contrário, nossa entrega a Deus nos leva à ação, né? Nós devemos semear ainda que com lágrimas. Nós devemos amar ainda que nós sejamos rejeitados. Nós devemos abençoar ainda que nós sejamos amaldiçoados pelos outros. Nós devemos orar ainda que sejamos perseguidos. É isso que nós somos chamados a fazer. Mas só consegue fazer isso quem não está com o seu coração endurecido, mas que só aquele que entregou verdadeiramente a sua vida, o seu sofrimento a Deus, né? Então, como crentes em Cristo, nós precisamos crer que o sofrimento, ele é a prova de um Pai amoroso e não algo feito para nos destruir. O sofrimento, ele não é anormal à vida cristã, ele não é estranho, não é? O sofrimento, na verdade, é o caminho da glória. Ele é uma oportunidade para que nós sejamos bem-aventurados e é um caminho para que nós possamos glorificar a Deus. O sofrimento, ele é uma oportunidade para nos entregarmos a Deus e para fazermos o bem aos outros, dando testemunho da nossa fé. Você tem sofrido demais, você está passando por um momento de sofrimento na sua vida. Entregue sua vida ao Senhor, confie nele e tudo mais Ele fará. Creia no Senhor,
creio porque Ele é soberano, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, segundo a sua riqueza em glória. Ele pode fazer muito mais por cada um de nós. Analise por que você está sofrendo. Nós muitas vezes passamos por sofrimentos tão grandes, irmãos, que nós não entendemos o porquê que estamos sofrendo. Mas muitas vezes, na grande maioria das vezes, nós sabemos por que estamos sofrendo. Porque lá atrás tomamos caminhos errados. Porque lá atrás fizemos escolhas erradas. Porque lá atrás machucamos muitas pessoas, plantamos coisas ruins e agora estamos colhendo o fruto de tudo isso. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça e cure a sua ferida. Que Deus te tire desse momento de tristeza e dor e te leve a um caminho de bênção e de cura espiritual, de cura física, de cura mental, que talvez você esteja precisando nesse momento. Vamos orar mais uma vez? Senhor bendito, nós glorificamos o Teu nome. Pai, muito obrigado por nos ensinar que o sofrimento faz parte da nossa vida. O Senhor sabe também, meu Deus, que nós não gostamos de sofrer. Ninguém gosta de sofrer, Pai. Ninguém gosta de passar por dores, por doenças terríveis, por perdas, por mágoas, por distratos que machucam a alma. Por isso, Pai, nós entregamos cada área das nossas vidas que tem trazido sofrimento diante do Senhor, aos pés da cruz do Senhor, para que a Tua glória, o Teu amor e a Tua unção se manifeste sobre as nossas vidas, trazendo cura, trazendo liberdade, ó Deus, trazendo a restauração das forças, da alegria e da paz que tanto precisamos. Derrama o Teu amor sobre nós, derrama, ó Deus, porção dobrada da Tua unção sobre a vida de cada pessoa que está assistindo agora, Pai. Derrama da Tua unção, Pai. Se faz presente nas nossas vidas. Levanta os abatidos, fortalece os enfraquecidos, Senhor, e cura aqueles que estão doentes, ó Pai. Tudo isso para a Tua honra e glória, para que possamos manifestar a Sua glória através das nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro.